Pois bem, eu sou Aide de Abreu, quero gravar mais esse vídeo para a nossa edificação, que se encontra em Marcos, capítulo 12, versículo 40, que diz assim: que devoram a casa das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Nós vamos falar aqui, baseado neste versículo que Jesus falou, condenando a forma de usar as coisas de Deus dos escribas. A Bíblia diz que Jesus censurou os escribas. É o seguinte: as coisas de Deus, ela tem uma finalidade para ser usada. A palavra, a oração, o nome do Senhor é atrair, é ser usada como isca para atrair as pessoas para o reino de Deus. Esta é a forma correta que Deus deixou de usar a palavra, usar as orações e usar o nome do Senhor. Para atrair as pessoas, é usar como isca para atrair a pessoa, para aproximar o homem de Deus. Agora, o que nós aprendemos na Bíblia é que os homens têm invertido isso. No Velho Testamento, em Miqueias 13:11, a Bíblia diz que o sacerdote ensinava por interesse, encostava no Senhor, ainda falava que o Senhor estava no meio de nós. Usava tudo isso que era para ser usado como isca. Sim, para aproximar o homem de Deus, para adquirirem bens financeiros. Passados muitos anos, Jesus veio, encontrou o problema pior ainda, porque ainda citou viúva. Não podia ser feito com ninguém. As coisas de Deus, pode ser o nome de Jesus, a palavra, como isca, e que é uma isca de categoria diferente, porque ela é usada como isca para atrair os homens para entrar em comunhão com Deus. Era atraído os homens para que aquela pessoa que está usando as coisas de Deus captar bens financeiros. E nos nossos dias, se eu disser para você que isso não acontece, você nem vai acreditar em mim, porque está claro e evidente. Jesus encontra também. Eles aqui usavam orações para tomar o bem das viúvas. As pessoas simples caem nisso, sendo que a palavra oração em nome de Deus deve ser usada como isca para aproximar os homens de Deus, não para espoliar os seus bens materiais. E no nosso dia está sendo feito dessa forma, não por todos os ministérios, não por todas as igrejas. Às vezes uma mesma instituição religiosa, em uma cidade, ela usa a Bíblia, os seus líderes usam a Bíblia, a oração e a palavra para aproximar o homem de Deus. Aquela mesma denominação, em uma outra cidade, usa a Bíblia, seus líderes usam a Bíblia, a oração e a palavra para interesses financeiros, para adquirir dinheiro, que é uma forma incorreta, e Jesus falou que vai receber uma grande condenação. A mesma denominação, não é outra, não. E, infelizmente, todas as instituições religiosas fazem isso. Em um lugar, usa-se de forma correta, que agrada a Deus, usa a Bíblia, a palavra e a oração para aproximar os homens de Deus, que isso é extraordinário. Mas a mesma instituição religiosa em outra cidade, por causa da ganância dos líderes, faz o quê? Usa a Bíblia, a oração, o nome de Deus, para interesses financeiros. Agora, como é que nós vamos descobrir isso? Você vai ver com muita facilidade. Você entra dentro da igreja que usa a palavra, o nome de Deus, a oração para aproximar os homens de Deus, colocar os homens em comunhão com Deus, aquelas pessoas parecem crentes, por dentro e por fora, porque a arca foi betumada por dentro e por fora. As palavras falam que são crentes, o cabelo dos crentes fala que são crentes, porque no Salmo diz assim: tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A roupa fala que é crente. Eles têm diferença do mundo. Não é melhor do que o mundo, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas diferença precisa ser, porque o nosso Deus é diferente do mundo, inclusive o Deus do mundo é diferente do nosso Deus. Por isso que o povo de Deus também tem que ser diferente do mundo, porque o Deus desse século seca os olhos, o nosso Deus abre os olhos.
Aí você chega numa instituição religiosa que mais importante para ela é o dinheiro, aí você vai descobrir com facilidade. Você entra na igreja e você só sabe quem é crente, aquele que você conhece. Seu cabelo, sua roupa, o seu falar, o seu cultuar, não tem diferença. Muitos chegam na igreja, além disso tudo que eu falei aqui, nem ora, não senta lá, fica lá. Não precisa de Deus mais não, está independente. Aí você fica sabendo que nessa igreja, que os crentes não parecem crente, que o pecado está dominando. Porque uma igreja que o pecado domina com ela, na prática ela não tem pastor, porque o pastor é para aperfeiçoamento do santo. Quando o santo piora, ela está sem pastor na prática. É uma coisa de você estar num lugar sem ação, não age. É como se você estivesse vendo um fogo pegar numa casa e você não fazer nada. Eu não vou arriscar minha vida, não vou combater contra o pecado porque arrisca a vida. E perde os bens financeiros. Então aí você descobre. Aí você chega naquela igreja, o pecado não é pecado, a porta é larga, os crentes não têm diferença nenhuma do mundo. Essa igreja, seja qual for, ela está usando a palavra, a oração, o nome de Deus, como isca de forma incorreta para afastar os homens de Deus e expoliar os bens materiais. E não fala contra o pecado porque tem medo de perder os bens financeiros. Entristecer as pessoas, que as pessoas não gostam de falar contra o pecado. Quando João falou que Herodes não podia possuir mulher de sua irmã, ele foi preso, depois foi morto. Você acha que Herodes ia contribuir com João para ajudar ele no seu ministério? De jeito nenhum, financeiramente, nunca. Se ele tivesse assentado elogio nele, talvez ele tinha ganhado uma fazenda. Agora, aí é fácil você descobrir. A porta é larga, o que era pecado não é, ainda usa o amor como isca, porque o amor é precioso. E aí, mas só que tem uma coisa, e o relacionamento humano é puramente falso quando a palavra, o nome de Deus e a oração é usada como isca, que pode ser usado para aproximar o homem de Deus, mas estão sendo usados, não por todos, mas por muitos, para bens materiais, como Jesus encontrou aqui essa viúva. Essas pessoas que devoravam a viúva, aliás. Então, e o número de instituições religiosas que lá vai fazendo isso, usando a palavra de Deus, a oração, o nome de Deus, para fins financeiros, está aumentando cada dia. E o número daqueles que usam corretamente a palavra de Deus, a oração e também o nome do Senhor como isca para aproximar os homens de Deus, tem diminuído cada dia. Quer dizer, os que usam para o mal aumenta e os que usam para o bem diminui. Lá vai padronizando, sabe? O pecado que não é pecado numa igreja não é noutra também. Está padronizando o pecado. Agora, Jesus falou, vai receber uma condenação muito mais rigorosa. Eu me preocupo, eu me entristeço, eu lamento ter que falar isso para você. Eu queria estar falando aqui outro assunto. Que Deus abençoe a todos vocês, que presta atenção nesse ensinamento, né? Que as coisas de Deus, a Bíblia diz que quando João pregava no deserto da Judéia, o povo ia ter com ele, usou a palavra como isca para aproximar os homens de Deus. Aqui eles usavam as orações para tomar bens materiais, porque sabe que as pessoas, os simples, são enganados com facilidade. Então, como é que você faz para não ser enganado? Que nós vamos ser enganados. Olha se essa igreja não combate de verdade contra o pecado. De verdade. Não é fazer de conta que está combatendo. Fala, mas não age. Fala, agrada os fiéis, os que têm compromisso com Deus, e não age contra o pecado, agrada os que não têm compromisso. Chama duplicidade. E atrás da duplicidade, interesse financeiro. Quer dizer, para essas instituições religiosas que comportam dessa maneira, os bens financeiros é mais importante que a vida espiritual. E a própria pessoa que é devorada os bens financeiros dela, usando o nome de Deus, a palavra e as orações, são desrespeitadas, ainda canta parabéns para aqueles que o desrespeitam. Você acha aqui que essas viúvas aqui, se você fosse falar contra essas pessoas que devoravam a casa delas, te reprovava você?
É, o quê? Porque ela estava enganada. Quando um crente simples, que também não tem compromisso com a salvação, e que tudo que ele faz é pecado, mas fala que não é porque tem medo de perder a sua contribuição financeira, se você for falar com ele, ele fica contra você. Porque o enganado é assim. Eu a lembro de uma vez que uma pessoa enganava uma irmã na igreja e já tinha aposentado ela e recebia sem ela saber para ela. Eu descobri e fui atrás. Ela só ficou minha amiga depois que ficou claro que a mulher estava recebendo e não passava o dinheiro para ela. No princípio, ela ficou contra eu, porque o enganado é assim. Você vai falar que ele está enganado e fica chateado com você. Aí depois que eu consegui provar que ela já estava aposentada, que a mulher recebia o pagamento dela e ficava para ela, é que ela virou minha amiga. É, se for falar com as pessoas que são enganadas nessa parte, falam que o pecado que ele faz não é para não perder seus bens financeiros, eles viram seu inimigo. Agora, depois, quando Jesus voltar e tal, aí eles vão virar seu amigo. Que Deus abençoe a todos. Mais tarde demais.